Iniciou ou não? Está iniciando. Peraí, deixa eu ver se vai cair. Ah, vai cair não, que já está no 4 já. É. Então é Nozes e Avelante, vamos lá. Tá, faz a prece hoje, tá? Tá, vou ler e fazer a prece. Do livro Vida Feliz, psicografia de Oswaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, a lição é 129. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de que não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Senhor, estamos aqui mais uma vez para dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Rogando a tua proteção para esse estudo, através dos bons amigos espíritos que vêm ao nosso encontro para estar conosco neste estudo, intuindo-nos, inspirando-nos, orientando-nos, aconselhando-nos, para que tenhamos a possibilidade de perguntar, de questionar e principalmente de refletir. Sabemos que muitos gostariam de estar conosco nesta noite, mas por diversos motivos estão impossibilitados, mas terão a possibilidade de ver a gravação desse estudo. Mas aqui estamos nós, acompanhados pelos bons espíritos, para dar início ao nosso estudo, consciente de que o nosso caminho não é fácil, mas tenho certeza de que tu estás conosco, ao nosso lado, não do jeito como nós gostaríamos, mas do jeito que é possível. Temos a certeza que estás conosco, a cada passo, a cada minuto, que trazes para nós uma luz para guiar os nossos passos, iluminar os nossos caminhos, que sem ti ficam tão escuros e difíceis. Sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Bom, hoje é o Livro dos Boa noite, Espíritos. Isa. Boa noite, Sônia. Boa noite. Boa noite. Cadê Hoje é o Carolzinha? livro... Cadê Carol? Carol não do quarto. Ah, não Tá quer vendo, participar do estudo. É, mas eu ainda vou pegar ela. Tadinha. É a música. Cadê Tereza? Não, Cadê aí no Carol? caso é cadê Carol, né? Cadê a Carol? Paralalalala. Bom, então vamos lá. Pergunta 655. Certo, dona Elisa? É contigo mesmo. 654, não é? Pô, desculpe. Eu abri errado aqui. Engraçado. 654. É 654. A 655 está marcada por quê? Não sei. Não sei, mas no meu... Ó, pode ser. Tá certo. No meu está Não. marcado 654. E eu não me lembro de ter lido essa pergunta. Não lembro, não. Essa aqui é longa a resposta. Tá Lembro, aqui, não. ó, 30 do 4. 30 não é Não, é hoje? isso mesmo. Você está certo. Você está certa. Eu não lembro essa pergunta, não, que ela é muito longa. Eu tô sempre certa. Isso. Você tá sempre... Nossa, esse estudo tá dando efeito, hein? Tá fazendo efeito, hein? A única Mas essa eu vez... tô sempre certa.
Esse estudo está dando certo, está fazendo efeito. Para não dizer o contrário, né, Consuelo? Tu sempre... Tô A sempre única- certa, foi ótimo. Não, a única vez que ela estava errada foi quando ela achou que tinha errado, mas não estava. Foi a única vez que aconteceu isso, né? Se ela está errada, ela achou que estava e não estava. Essa foi ótima, cara. Então, vamos lá. Bom, Isso foi para ver se vocês estavam espertas. não, eu tô aqui, ó, às vezes eu escrevo umas coisas que eu não consigo ler, mas eu olhei bem de perto aqui, tá 30/4. Não, que eu marquei errado, que eu botei a caneta na outra página, né? Que dei uma lida ainda há pouco. Porque eu Mas pensei assim, mesmo. eu não li essa pergunta toda aqui, não. Ainda não li, não. Bom, vamos lá. Hoje é o livro dos Espíritos, nós estamos na parte 3ª do capítulo 2, que é da Lei de Adoração. E a pergunta é a pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Naquela época, Kardec passava por algumas dificuldades, né? Porque ele lançou a doutrina espírita e, no início, ela foi aceita até pela Frânio, eu não Igreja estou te Católica. ouvindo, não. Não? Meu Deus, vou começar. Eu tô. Congelou. Congelou? Para mim, não. Então deixa eu ver se Então sou tu. eu, né? Peraí. É você, porque aqui tá bom. Vamos ver aqui, vamos trocar de internet aqui. Pronto. Estão me ouvindo agora? Eu não tô. tô. A mim tá tranquilo. Mas eu não estou ouvindo a Frane. Fala, Fran. Ele está falando, só que não está saindo som. Então agora sumiu. Viu? É tu mesmo, Fran. Tem som nenhum você, Frane? Nenhum. Tem 3 pontinhos depois do seu nome, som não tem. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Estamos lutando com a Frane aqui, com os 3 pontinhos. Alguma coisa aconteceu que ele ficou sem som. Reticências. 3 pontinhos, reticências. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Hein? Estamos. Então, deixa eu botar o fone agora. E agora, estão me ouvindo? Sim. Então, o problema era o fone dessa vez mesmo. Engraçado, eu testei antes e funcionou, mas é assim mesmo, né? Pior na guerra, a gente pede água e vem bala, né? É muito engraçadinho hoje. Pois é. Então, vamos lá. Repete a pergunta, já que o seu Roberto chegou aí, Elis, repete a pergunta. Então a pergunta é 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Bom, o capítulo, esse pedacinho aqui do capítulo é a adoração exterior. Está todo mundo me escutando agora, né? Sim. Ótimo. Então, Kardec, quando a doutrina espírita, Kardec lança o primeiro livro dos Espíritos, tá? Esse primeiro livro só tinha 567 perguntas. E, em momento algum, essas 567 perguntas, elas, assim, entrou na parte, digamos, religiosa. Foi um livro muito filosófico, esse primeiro livro dos Espíritos, né? Até aí está tudo bem. A Igreja Católica estava aceitando, né? Mais uma doutrininha aí, deixa o cara quieto aí, está tudo bem, está tranquilo, né? Só que Kardec vai e me lança, né, em 1860, se não me engano, o livro que nós temos hoje em mãos, né? O livro com 1019 perguntas. E começou a Igreja, quando viu aquilo, que aí entra justamente
tá? Esse terceiro capítulo que nós estamos estudando, entra com mais, né, mais distribuído, digamos assim, e o quarto capítulo do livro, que é Esperanças e Consolações, a igreja começou a atacar. E nós vimos naquela questão até lá de o ato, né, de Barcelona, que queimou, né, vários livros dos espíritos, né, com a propaganda, né, para o livro dos espíritos. Então, Kardec está fazendo essa pergunta, logicamente, não é só se referindo a isso. Nós vamos ver na resposta que se fala em várias coisas, mas também se referindo a isso. É aquela questão assim, minha igreja é melhor que a tua, o meu centro espírita é melhor que o teu, né? E assim por diante. A gente vê muito isso, né? Poxa, aquele velho slogan que existia, fora da igreja não há salvação, né? O que os espíritos mudaram. Fora da caridade não há salvação. Aí eu pergunto, de quem é a caridade? Qual é a igreja, instituição religiosa? Quem é a dona da caridade? Não tem dono. A caridade pertence a qualquer um de nós. Não tem dono. Não tem esse negócio. Fora da igreja não há caridade. Não tem proprietário isso aí. Mas a Igreja Católica não entendeu assim. Não entendeu assim, e hoje nós estamos vendo dentro da própria doutrina espírita. Esse centro é fraco. Vou para o outro. Essa igreja, nossos irmãos dizem, essa igreja é fraca. Vou fundar outra. E nós estamos vendo aí, né? Esse movimento pentecostal e com todo dia funda a igreja do quadrangular, do retangular, do redondolar, né? E toma igreja, né? Cara do leão, fuça do leão, o leão de Judá, e toma igreja. A gente só vê o negócio funcionando assim. Porque cada um quer fazer essa adoração à moda da casa, sua maneira. Não é que algumas coisas não estão erradas. Veja bem, a gente também veja bem, nós não estamos generalizando. A resposta vai falar sobre isso, que logo no início, né? Deus prefere os que o adoram no fundo do coração. Por exemplo, aquela nós que falamos sobre as velas, sobre o elefantinho, sobre os cristais, nós falamos um monte de assuntos já nas perguntas anteriores, referente a essa questão de adoração exterior. Né? Não tem nada a ver aquele que também prefere, poxa, botar uma farofa numa encruzilhada. Não tem nada a ver, cada um adora como quer. Mas não significa porque está adorando dessa forma que as outras formas, né, não têm valor nenhum. Tá? A pergunta de Kardec é bem essa. Né? Por quê? Eu sou o dono da verdade? O outro não tem verdade alguma, tem a verdade pela metade? É uma pergunta demais profunda. Profunda. Né? Nós, espíritos, o espírita, e a gente vê que o espírita foi necessário fundar um hospital para nós, Hospital Esperança, né? Pelo Eurípides Barçanufo, que o negócio está feio para o nosso lado também, tá? Está muito feio, sinal que nós não somos santos. Então, ser espírita e não realmente, dentro do que vai aprendendo, não utilizar isso para se melhorar, não adianta muito. Está se tornando essa questão, né? Eu adoro o destro daquela maneira, a moda da casa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sempre as perguntinhas mexe com a gente. Mexe muito, inclusive. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Adorações de acordo com a conveniência, né? Só que não pode... deveria constar do Código Penal a obrigação de cada um seguir aquilo que é propagado. A multidão seguir aquilo que é propagado. Não tem porquê. E é todo mundo preso. Exatamente, exatamente. Sei que nem lá em El Salvador, o cara prendeu quase a metade da população lá, né? Ia ser parecido. Né? Exatamente, mas precisava que é para ver se emendavam, né?
uma coisa rígida, forte, para ver se parava com isso. Não, eu estou salvo e você não está salvo, você vai morrer no inferno, estão esquentando lá a chapa para você quando chegar lá. Então, essas coisas que precisam ser entendidas. Não precisa nem explicar, porque já está muito mais explicado há muito mais tempo. Então, é só as pessoas ter boa vontade de entender e humildade para aceitar. Até me lembrou, Sr. Roberto, que tem uma Bíblia aí que fala que Moisés, lá no Levítico, proíbe o espiritismo. Exatamente. Lá, 1.300 anos antes de Jesus. Moisés nem pensava nisso ainda, de espiritismo. Pois é, mas alguém foi lá. Tá vendo? Quer dizer, não vá para o espiritismo, que o espiritismo é coisa do diabo, coisa disso, coisa daquilo, né? Mas o que eu escutei é que era proibido falar com espíritos, não é isso? Com os mortos, é isso aí. Falar com os mortos. Sim, sim. Por quê? Mas Moisés, olha só que contradição, hein, Consuelo? Moisés, o irmão dele é o Arão, né? Arão, o irmão dele. Né? Que ele morre, que é o que entra no Egito com o povo. No Egito, não, na Terra Prometida, né? Com o povo hebreu, né? Acho que é Arão o nome do irmão dele. Eles tinham reuniões mediúnicas na tenda dele. Na tenda dele podia ter. Olha só que contradição. Moisés lançou essa lei, quem lançou está lá, está escrito, não é? Mas por quê? O que será que dentro da tenda dele podia ter reunião mediúnica e lá fora não? Porque desde aquela época tinha político. Vamos chegar lá. Não é essa pergunta, não. É a próxima. Consuelo, não martela com tanta pressão, Consuelo. Não, é a próxima pergunta. Deixa esse grupo aí quieto, Consuelo. É a próxima pergunta. É a 655, por isso ele estava marcado lá, viu? Então deixa ela quieta aí. Não, o que acontecia... Essa foi né? ótima. Desde naquela época tinha isso. Meu Deus do céu, como é antigo, né? Não, o negócio é o seguinte, o Consuelo. Quando você vem na rua, leio, jogo, veja bem, não estou criticando quem faz isso, estou falando daqueles que usam isso com maldade disso, usam isso para realmente, né, não sabe, não tem nada, não sente nada, mas para ganhar dinheiro. Tá? Charlatanismo, o nome disso. Né? A gente vê muito charlatanismo até hoje. Né? Alguém discorda de mim? Não. Né? Claro. Né? Bom, e o que é que aconteceu naquela época? Quando eles estavam no Egito, o Egito, isso era uma coisa normal lá no Egito, tá? Conversar com os mortos, eles eram bem espiritualizados, né? Os próprios sacerdotes, os faraós, etc., todos eles tinham esse lance da espiritualização, desse contato. Tanto que eles tinham o quê? O livro dos mortos, né? A questão da mumificação, daquele lance todo do funeral, né? Principalmente os faraós, etc. Quer dizer, para eles, essa questão de falar com o espírito não era nada de anormal. Só que, veja bem, lá no Egito, assim como na Índia, existia 3 castas, né? Existia o sacerdote, que era o Deus vivo entre nós, existia a casta dos sacerdotes e, assim, tipo hoje os profissionais liberais, os advogados, médicos, engenheiros, etc. Tá? E depois a casta que lá na Índia são os párias, o povão. Bom, o que é que acontecia? Quando o faraó ou o sacerdote escrevia algo, tá? Eles tinham um lance na escrita deles, por isso que eu acho que até hoje esses hieroglifos que foram traduzidos aí para nós, está faltando algo, tá? Está faltando algo. E eles tinham 3 situações, assim, 3 tipos, assim, 3, como falar, entendimentos, digamos assim, para cada uma frase escrita, tá? Aí fala lá o cantante, o não sei o que antes, tem os nomes, tá? Eu não me lembro bem. Então, quando chegava na última classe, né, que é o povão, né, o que acontecia? O sentido era, né, totalmente na letra, era a letra. Lá mais para cima já era mais simbolismos, né, metáforas, etc.
E esse povo que queria também fazer o que essa alta classe fazia suas reuniões mediúnicas, que é tipo assim, reunião do dedinho no copo, né? Reunião, tem outro lance aí também que tem, essa do copo uma vez, pô, foi uma braba lá com a gente, lá, minha prima e duas coleguinhas dela lá, quando a gente era pequeno, foi uma braba, tá? Para mandar o espírito embora. E, eles, né? E tinha, assim, essas reuniões, e as perguntas, tá? Aconteceu também quando o Kardec ia nas primeiras sessões mediúnicas de espiritismo, né? As perguntas eram aquelas: com quem eu vou casar, vai chover amanhã, devo vestir azul ou verde? Eram perguntas bem banais, bem, né? E vinha o espírito falando mal do outro: teu vizinho não vale nada, né? Teu marido não presta. Quer dizer, aquele negócio bem baixo, né? O que fez Moisés? Vamos acabar com isso, somente isso. Porque enquanto não houver seriedade, não tinha condições de ter essas reuniões mediúnicas. Então Moisés falou que era proibido falar com os mortos, porque não tinha quase nada que prestasse ali, a não ser quando a reunião era séria, que era dentro da barraca dele. Tá? É isso aí que Moisés fez, acabou com essa, entre aspas, com essa conversa, tá? Por causa disso. Agora vamos lá no Evangelho, lá na transfiguração de Jesus. Quem aparece lá? Vocês estão lembrados? Moisés aquele encontro no monte, né? Moisés, Jesus e Elias. E Elias. Elias. Está tentando tirar o Elias de algum lugar do cérebro aqui. Pois é. Muito lá. Quem é Moisés? Moisés desencarna 1.300 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Ou seja, era uma alma defunta, era um morto. Quem era Elias? Desencarna 600 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Outra alma defunta, outro morto. O que é que Jesus quis mostrar para a humanidade ali? Está conversação séria? Pode haver, tá? Esse bate-papo com os mortos. Né? Pode haver. E o próprio profeta Joel, que nós já ouvimos, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Teve o dia do Pentecostes também no Evangelho, que os vossos filhos profetizarão, né? Vossas filhas profetizarão, que um profeta da antiguidade, tá? Não sei de que ano é, né? O Joel, tá? Talvez tenha sido 800 anos ou menos antes de Jesus, tá? De Cristo, já profetizou que isso ia acontecer. Mas essa questão da conexão, né? A gente prestar atenção no que está acontecendo, fazer as conexões. Porque Jesus liberou, então, mostrou para ele conversando com Moisés e Elias. Por quê? A gente tem que pensar, né? Tem que pensar bem nisso. Então, esse foi o lance. Agora, deixa os políticos quietos, que a gente vai chegar neles lá daqui a pouco. Deixa não. Deixa eles quietos, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom, a pergunta está bem explicada, não está? Ou querem falar mais alguma coisa da pergunta? Nós só falamos uma pergunta, né? Agora vamos ver a resposta, que é um pouco longa, mas a gente chega lá. Tá, então vamos lá. Pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, a maior adoração a Deus que existe é essa aí, fazendo o bem e evitando o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Essa é a maior adoração que existe para Deus. Acender vela, tal, né? Sei lá, no Espiritismo, nem sei mais o que a gente fazia ou faz. Nada disso exterior tem tanto valor como fazer o bem e evitar o mal. Mas eu preciso disso. É uma coisa, tudo bem. Se isso é uma bengala, né, para você, faça. Se sente bem? Faça. Mas só em não fazer, evitar o mal e fazer o bem, já está adorando a Deus. Então, nós vamos ver mais na frente, na pergunta acho que toca aqui na frente um pouquinho, né? 661, se eu não me engano. A 661 mas deixa ela quieta lá, não vamos ver isso hoje não, tá? Nós vamos ver sobre isso na 661. Aqui a resposta não é não fazer o bem e não fazer o mal, é evitar o mal, né?
Porque é aquela Então, história. Eu posso não fazer o mal, mas também eu posso não fazer o bem, mas também mal não faço. Então não está fazendo nada. Aqui é o não, é evitando o mal, né? isso. Diferente. Essa aí é a 642, seu Roberto. Tu falou aí, a resposta é a pergunta 642. Mas a Né? Eu pergunta não... é meio assim, diz aqui, fazendo bem e É, evitando o mal. então, Evitar o é, mal. Porque é isso, vai cair, né? se não for bem explicado, se não for bem Não, para aqueles que não estudam, não veem, eu posso não fazer o bem, mas também mal não faço. Então deixou de fazer o bem. exatamente. A resposta à pergunta 642 é isso. Se você deixar de não fazer, não fazendo nada, você está deixando de fazer o bem. É. Não basta Então, você não fazer o mal, né? Ficar evitar neutro, o mal. parado, Né? né? Vamos evitar o mal. Então, evitar o mal é isso aí, seu Roberto, é fazer algo. É o É, bem, né? sem dúvida. Eu não atraso ninguém, mas também não adianta. É isso? Exatamente, exatamente. Até o dia que o muro cair, porque ficar em cima do muro vai É, pesar em cima do muro, nas é, construções atuais, vai cair, viu? derrubar o muro. Fala, Consuelo. Você falou sobre esse negócio de vela, né, sei lá, Não vai porta, falar do matar elefantinho da galinha, Elisa, não, né? O elefantinho elefantinho. da Elisa, essas coisas todas. Eu também tenho um. Mas olha só, Caraca, quando tô sempre você, perdida. quando você entra numa casa espírita de umbanda ou de candomblé, tem espíritos ali, não tem? Tem. Tem espíritos. Algumas pessoas podem usar de animismo, pode até sem saber, né? Má Não. orientação ou falta de estudo, não sei. Mas a gente sabe que tem espíritos ali e alguns trabalham mesmo, né? Espíritos Sim, sérios que ajudam, com né? A certeza, vovó, muito, né? muito. Vovó, essas coisas todas. Mas eles não usam como você fala, essas bengalas, esses artifícios. Sim, Por exemplo, sim, a vela, né? Quando sim. você vai se consultar com É, vovó, ela usa é, cachimbo, o né? cachimbo, meus enfios, né? Meus enfios. Isso. Ah, Mas isso daí é uma forma de se chegar a nós aqui na Terra, porque nós somos muito chiqueirinho ainda, ou não, eles realmente ainda estão nessa fase? não, veja bem, os espíritos podem não estar nessa fase, os que estão falando isso, mas aqueles que estão procurando, se não fizer isso, não vai acreditar. Ou seja, Posso não dar vai ter fé. um Não é isso, Sr. exemplozinho? Roberto? Não pode, Um, não vai ter fé. um Fala. exemplozinho pequeno. Um exemplozinho Uhum. pequeno. Aquele que for ao médico, o médico mandar você embora, está resolvido o seu problema e não te der uma receita, vai sair falando mal dele. Então, Exatamente. a entidade vai dizer, acende uma velhinha, porque também se não te mandar acender a velhinha, você vai sair falando mal dele. Isso. Essa vovó aí, não sei não. Exatamente. Essas coisas, né? É isso aí, Essas senhor. coisas. Por aí mesmo. Ontem mesmo foi o médico que me encheu de receita, mas eu tomei Mas chato, você não queria. vou Também, né? tomar só um 880 remédio. não dá, né? Tem que falar para Pois ele, ó, o é. remédio está caro. Não, Exatamente. não, ele tem um remédio que ele falou, troca esse, aí me explicou o porquê, que é um novo remédio, que está dando mais efeito, perere, parará, parará. Eu disse, bom, esse aí ele conseguiu me convencer. Vou trocar esse remédio por esse. Mas o resto, negócio para dor, deixa eu sentir a dor aí, eu não vou me encher de remédio por cada dor. Não, deixa aí, deixa a dor aí. Por Vai enquanto eu fazer estou bem, então pilates. tá bom. Vai fazer É isso. Agora ele pilates. falou isso. Falou para mim fazer pilates, que é para ser tipo, ele falou, tipo, relaxar um pouco, as vértebras que estão muito comprimidas, para É. me E é aliviar a a dor. melhor coisa que tem. Ele Melhor falou, coisa que tem, pilates. não precisa remédio, né? Então, eu vou procurar um pilates. Bom, É. vamos lá. O camarada tem que entender o que é pilates para não chegar em casa e lavar as mãos, achando que é pilates. É igual pilates. Ué. Aí eu falo, doutor, você não me curou, lavei minhas mãos Consuelo, várias vezes ao dia, mas você o que... negócio hoje está Eles hoje feio. estão. O negócio hoje está demais, o negócio hoje. Olha só, vem aqui no Não, MAP fazer pilates comigo. O MAP tem uma MAP tem, né? filazinha lá, mas eu faço de graça aqui no MAP.
É uma Eu vou filazinha de procurar por espera, aqui. mas é legal. É muito bom. Bom, vamos lá, vamos lá. Mas aí é longe para mim. Vou procurar aqui perto. Jura? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que se exprimem. Olha só. Qualquer que seja a forma sobre É, que as exprimam. então, olha só. Depende como. Aqui ele está explicando isso. Depende como exprime. Então, ele fala bem essa aqui, todos são irmãos, filhos de Deus. Ele atrai a si. Deus atrai a si. Não é que Deus atrai a si. Nós nos colocamos em sintonia com ele. Então, como o negócio é, né? Vamos usar a palavra ali, né? Frequência, né? Nós vamos entrar na frequência fazendo bem, evitando o mal. Né? E isso é muito interessante, porque a gente pega a Bíblia, vem escrito lá, os escolhidos, os eleitos. Né? E quem lê isso na letra, acho que é assim, poxa, a Consuelo é uma escolhida, a Elisa é uma eleita. Pois, Eu e o seu Roberto não somos nada. Olha só que coisa chata. A gente vai ficar cristiana, seu Roberto. Não. Não, Por quê? claro que não. Pois é, vocês duas estão fazendo bem e evitando o mal. Já estão, né, entrando numa frequência muito diferente da nossa. Né? Então, não importa a forma que vocês vão exprimir esse ato de adoração. Tá? A Consuelo lá com a sua santinha, a Elisa com o seu elefantinho, não interessa. o elefante é um Deus. Eu gosto desse elefantinho. Deixa minha Um santinha. bumbum, Deixa minha santinha. um bumbum virado para a porta com um monte de arroz e moeda embaixo. Tá? Então, a gente, quando lê também a prece, o Pai Nosso. Estão me ouvindo? Vai. Tô. Quando a gente né, faz a prece, o Pai Nosso, no meu, eu li ontem, isso achei tão interessante. Está lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente sempre imagina o quê? Né? O feijão, o arroz, né? O pão lá com manteiguinha, queijo, etc. Né? O pão material, que a gente sempre imagina. Mas o pão espiritual também, pão nosso, ou seja, aquele pão que nós já temos condições de digerir, um pão espiritual, nos dais hoje. Ou seja, como nós agimos, Deus está sempre conosco, nos dando o pão que nos ajuda. Tá? É o que se atrai para si, né? Atrai para si. Então, essa questão do pão que nós... Né, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que nos alimenta é muito importante. Porque se eu me alimento... É o pão nosso, então o pão já é nosso. É o que O pão nós é temos. nosso. É o Nós que nós temos. temos. Ou a gente liga a televisão. Hoje eu liguei a televisão, tive que me abaixar debaixo dessa mesinha que eu estou aqui, né? Porque saiu tanto tiro da televisão, tanta coisa. Eu fiquei aqui debaixo do controle Verdade, mas tá remoto, demais, me né? defendendo. Pá, e botei no canal 2, É que era verdade. Tá uma muito. mulher falando sobre agricultura. Olha que bonito. Né? A mulher estava falando sobre agricultura e disse: bom, pelo menos agora eu posso tomar meu café em paz. Você precisa me esconder, né? Me entrincheirar. Estava entrincheirado debaixo da mesa. Né? Então, tá vendo? O tipo de alimentação que nós temos, estamos falando não é alimento físico, não. É aquilo que hoje nos sacia a sede e a fome, o pão espiritual. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Ou seja, quando nós de uma certa, veja bem, ao adorar a Deus, não é somente fazer a prece mãozinha junto, contrito, isso não. Tá? É essa questão de fazer o bem e evitar o mal. Ou seja, é o trabalho, é o nosso trabalho. Tá? E aí, de acordo com Mas esses as níveis, pessoas vem a gostam, alimentação. né? Sim, Gostam, porque né, se de se alimentam. alimentar dessa coisa ruim, né? Isso, Dessa coisa. Você isso. vê esse programa, vou falar o nome mesmo, porque é verdade, e outros parecidos, esse negócio de BBB, ele excita briga, excita discórdia, né? Excita o xingamento. Eu acho que quando dá anúncio ali, eles falam, mais, vamos ser mais, né?
Porque não é possível, gente. E aí, por aí. Sabe? E hoje todos os programas desse negócio de reality é assim. É horrível. Não importa Você qual bota na canal que seja. Netflix, tem Pode ser um canal reality cristão, que é um show, negócio assim. tem. Né? Qualquer canal streaming, Não, você paga, tem não. esses negócios de reality, é tudo excitando briga. Ou então é sexual, né? Mas é o que vende, Exatamente. É Consuelo. o que vende. É o que É o que vende. A vende. maioria das pessoas, o povo paulista gosta desse tipo de programa, de crime. Isso aí é muito. A audiência de São Paulo é muito grande com relação a esse programa. Isso declarado por pessoas que realmente se envolvem nesse problema de audiência. O E povo na paulista hora do dá valor a isso. almoço, né, seu Roberto? É Na hora do exatamente. almoço, né, na hora do café da manhã, você Exatamente. liga assim para você, vou ver o tempo hoje, se vai chover. Caramba, eu saio Na correndo. Globo começa às 6 horas da manhã. É. E vai o Eu resto do antigamente dia. acordava, ligava para ir me vestindo para correr, antes de cuidar dos gatinhos, eu dava uma olhada para Não, ver o tempo e tudo. Agora eu não aí, faço mais isso, não. e você ficar olhando, vai sair com luva de boxe, tá? É, Com a foice na mão, capacete. capacete, vamos lá. Mas esse aí é o pão nosso de cada dia, é o pão que nós já, né, que nos sacia a fome, sacia a sede, tá? E isso nos atrai, né? Não fala nem a divindade, não, nos atrai os espíritos mais. Não, né? Então é isso aí, essa questão aí. O que atrai é justamente, tá? O trabalho no bem e aí evitar o mal. Vamos lá. Vamos lá. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Viu? É hipócrita. Olha essa palavra aí, hoje, no mundo, tem que ser muito bem observada. E hoje, infelizmente, veja bem, nós estamos naquela questão que Jesus fala, né, no sermão profético, que tudo que está encoberto será, né, será, ele usa as palavras encoberto, né? Bom, tudo que está escondido será apresentado, digamos assim. Tem as palavras dele que são mais certas, né? Ou seja, todo mundo está se revelando. Mas tudo que estava encoberto será revelado. Todos nós estamos nos revelando. Nós passamos essas pressões exteriores aí do mundo hoje, tá? Nos revela. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Que ninguém está morrendo afogado, nada disso não. Será salvo na seguinte questão, né? Será salvo em questão de conseguir se manter um nível, tá, de frequência mais elevado. Então, a gente, né, nós estamos nos vendo, cada um de nós, as nossas dificuldades em vencer certas imperfeições, certos defeitos, certas paixões. Mas olha só a situação que nós estamos passando. Eu mesmo sou um que. Aquilo ali é um. Aquela lá, né, aquele outro. Ou seja, hipocrisia minha. Isso é hipocrisia. Aí veio Jesus de novo, né? No lance do cisco do olho. Da questão do cisco do olho. Se dentro do teu, não reparar o cisco no olho do outro, se dentro do teu olho tem uma crave. A crave era aquela madeira onde ele foi crucificado, tá? Ele foi crucificado na crave. Tá? Quer dizer, olha o tamanho da crave. E a gente critica o cisco no olho do outro, justamente para quê? Essa questão da hipocrisia. E foi o que Jesus mais combateu, foi o quê? Jesus não se irritava com ninguém. Mas quando chegava naqueles representantes da lei, que eram os representantes do Sinédrio, que eram os representantes do templo de Jerusalém, que diziam que era ali o único lugar que podia se adorar a Deus, né? Fazendo o que eles faziam, eles falavam hipócritas, túmulos caiados, branco por fora e podridão por dentro. Olha só, Jesus atacava forte eles. Então,
essa questão aqui, essa hipocrisia que a gente também tem que observar é o seguinte: todos nós estamos no mesmo barco, então ninguém é melhor que ninguém. Tá? É bem difícil, né? Mas que dá vontade toda hora, principalmente quando fala no político, né? Ai, meu Deus, já vem isso. Nem me fale, nem me Pois fale. mas deixa para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Então, porque quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que fala, mas o que ele faz contradiz tudo que ele. É o que está falando aqui, contradiz seu procedimento. É a mesma coisa, você falar mal do político, mas você vai lá e compra produto roubado, né? Por isso que eu parei de comprar produto no trem. Que for, só que o teu grau é menor, né? Você está abaixo da escala, né? Só isso, mais nada. Teu erro é o mesmo. É a mesma coisa. Tá? Bom, vamos lá. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que acontece a verdade. O que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que seu. Pula isso. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Ai. Mas vai. 100 vezes mais culpado. O que acontece, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Olha só que pedaço dessa resposta é muito forte, né? Orgulhoso, invejoso, cioso. Duro e implacável para o outro. Ou seja, é o tal da hipocrisia de novo. Porque a gente quer exigir do outro o que nós não somos, né? E é muito interessante isso, né? Que quem conhece um pouquinho de espiritismo, mesmo sendo espírita, você é espírita, né? E já quer emplacar que a gente tem que ter um comportamento do que a gente aprende na doutrina, tem que ser santo. Só que nós não somos santos. Só quem tem o sobrenome Santos é santo, o resto não é. E Santos no sobrenome. Aí que está o grande problema. Então, é muito interessante isso. Né? Nós queremos que os outros tenham um comportamento que nós não temos. Tá? Tu já imaginou? O nome do meu filho é Rafael, é nome de anjo, Tadeu, nome de santo, Estrino Santos. Meu filho é santíssimo. Tirando o Estrino, nada contra o Estrino, mas tirando o Estrino, ele é o italiano que veio lá da Europa. Lá. Não sei, tô brincando. A senhora, tu pensou nisso quando botou o nome dele? Quando eu botei o nome dele, eu pensei, falei, Rafael vai ser por causa do anjo. A Tadeu é porque minha mãe estava doente, eu tinha feito uma promessa para São Judas Tadeu. Aí ficou Rafael, Tadeu, Estrino Santos, tá vendo? É a Santíssima Trindade. Carol tá rindo aqui. Mas é isso mesmo. É santo no nome, já é alguma coisa. É santo, né? Só no nome. Só no nome. Eu tentei. Agora, outra coisa que... E, no entanto, coitado do Rafael, é o mais crucificado dentro de casa. Pior que ele é. Aqui em casa sobra sempre para ele, tadinho. Olha o ciúme dela, tadinho. Por isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Você se crucifica, coitado do Rafael. A Carol tá rindo muito aqui. Então, vamos lá. O ambicioso dos bens deste mundo. Né? Poxa vida, aquela até história, né? Tem gente que fala, não, quando eu tiver com dinheiro eu vou ajudar.
Ah, se eu tivesse essa situação, eu faria isso. Aí a gente se prende muito nisso aí também, nessa questão dos bens do mundo, que é uma coisa natural, não é proibido não ter. É proibido é ter e não saber usar. Esse que é o grande problema nosso. Né? O dinheiro é neutro. Né? O poder é neutro, a autoridade é neutra. O problema é o uso, o mau uso. Né? Então, eu me coloco em certas situações, às vezes, que, poxa, onde eu estou, eu esqueço totalmente o comportamento cristão. Às vezes tem que ser enérgico. É necessário, nesse mundo, ser enérgico, com toda certeza. Mas extrapolar isso, né? Aí está falando aqui, o que conhece a verdade, que a verdade hoje, eu acho que 90% pode não saber a fundo, mas o mínimo, que é a regra de ouro, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Não fazer o outro aquilo que não deseja que faça a você. Isso aí todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Tá? Então, se conhece já esse mínimo, o índio lá no Amazonas não conhece. O aborígene lá ainda, lá na Austrália, lá no meio lá do... Né, vivendo entre os koalas e os cangurus, não conhece essa verdade ainda. Ou se conhece, é um pouco restrito. Então, ele será menos culpado, tem um atenuante, do que qualquer um de nós. Seja cristão, seja muçulmano, seja hindu, né, seja o que for. Porque nós já temos todos os profetas, todos os grandes nomes, todos os missionários do planeta, falou isso aí. Confúcio, Moisés, Cristo, e Buda, todo mundo falou isso. Né? Então, olha só o problema nosso. Vamos abrir nossos olhos. Né? E fala uma coisa verdade, que o Antônio Carlos falava muito isso lá no Maria Vaz. Né? Se um cego ou uma criança que tropeça em você, está tudo bem, mas se for outra, aí a gente mostra quem nós somos. Né? Nós não admitimos. Né? Vem um cara e tropeça na gente, pisa no pé, dói. Oh, na hora sai, né? Na hora sai. Querem falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ficou todo mundo calado? Ué, mas Ficou você todo está mundo calado? falando, a gente tem que ouvir um de cada vez, né? Assim. Ficou todo mundo calado? Estou pensando nessa questão aí, né? É mais culpado, né? A gente tem que pensar nisso. Vamos lá. É por isso que a ignorância é uma bênção, né? Sim, sim, eu já falei várias vezes aqui que eu trabalhei 2 anos com um senhor que trabalhou comigo, e ele, quando vinha para cá, você é espírito, me explica uma coisa na tua visão. Ele disse, deixa eu sair, dá licença. Saber compromisso. Fazer algo assim mesmo, sair de perto da gente, cara. Não quero saber Mas nada, a não. Carol Fala não bom. assiste por isso, você acha que não? Mas Carol, aí, já tá, cutucou primeiro o Rafael, agora está cutucando a Carol. Ela não quer Eu responsabilidade, né? Eu conheço minha cria, né? Ela não quer responsabilidade, entendi. Não quer responsabilidade. Uma vez ela falou isso para mim, não quero saber não, não quero saber não, não quero saber não. A Dalila, né, que deu uma palestra lá para a gente uma vez, que era lá do CEOI, né? Ela falou que, uma vez, ela conversando lá com a gente, ela falou para a gente o seguinte, que ela foi no médico, né, um médico muito bom, um especialista não sei o quê, né? Indicaram ela, chegou lá, e normal, o consultório do cara, de repente ela viu o retrato de uma senhora, né? Ela, eu conheço essa senhora, né? A dona fulana, Poxa, nós fomos professoras juntas lá no colégio, lá no Leblon até, falou, esqueci o nome do colégio, lá no Leblon. Tá? E, pô, ela é espírita, eu também sou. Aí eu... Hein? Oi? Não, foi a Carol que entrou falando tá. aqui, o microfone estava aberto. Não, tudo bem. Aí ele falou, eu fiz evangelização, fiz, né, juventude espírita e tal, né? Mas eu tive muitos problemas por causa do espiritismo. Olha só o que ele falou para ela, né? Eu tive muito problema por causa do espiritismo, porque eu era um cara que, na minha turma, todo mundo saía para as farras, para a balada, eu não bebia, não fumava, não usava drogas, respeitava as mulheres. Tudo isso graças à doutrina espírita, né? Ele falando assim, em tom de pouco de reclamação. E a Dalila, cara, você acha que isso não é o correto, não? Você acha que tua mãe não te ensinou o caminho certo, não? Ele às vezes dói um pouco, a gente vê os outros tudo fazendo, mas eu não fiz, né? Quer dizer,
olha só como a doutrina ajudou ele, né? Ajudou muito ele, né? Então, é isso aí. Mesmo a Carol não querendo, Consuelo, o pouquinho que ela já aprendeu, já segura a onda. Pode ter certeza disso. Pode ter absoluta certeza disso. Ela O ouviu Ela Gabriel... isso? está aqui, ela escutou, ela escutou. Ah, escutou, Carol? Estou mentindo, Carol? Hein? Oi? Estou mentindo? Ele falou que você parou de assistir porque você não quer saber, porque assim, quem não sabe, não tem, a ignorância é uma pena. Aí ele falou, mas mesmo que você não queira, você já sabe um pouquinho, então não adianta, você tem que ter responsabilidade. Não. E o que você já tinha aprendido antes de participar desse estudo? Viu? Pois é, então. O André Luiz fala, participou de 3 ou 4 reuniões espíritas, já aprendeu o suficiente para mudar algumas coisas. Né? O André Luiz fala, o espírito André Para Luiz. ela não foi, não. Para ela não foi, não. Ah, você pensa que Ela não? gostaria que não fosse, mas não é. Tem responsabilidade que eu não pedi. Mas ó, mais lá na frente, daqui a uns anos, você vai pensar diferente. É pensar igual o médico, né, que foi atender a Dalila, né? Daqui a uns anos, espera, que agora você ainda está em outra vibe. Daqui a uns anos você vai pensar diferente. Vamos ler esse último parágrafo, Elisa, para que vai dar a hora já. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha. Por que equivaleria a perguntar-te se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro? Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Bom, muito interessante isso, né? Será que ele adora mais a quem fala o português ou quem fala o francês, o inglês, né? Não tem nada a ver. Deus não está... A quem o adora em voz baixa ou a quem o adora em voz alta? Sim, né? E agora eu gostei dessa aqui, até ele não chega os cânticos, né? Porque eu ouvi falar, seu Roberto, que tem uma dupla aí, feminina, querendo fazer uma dupla de sofrência, só fazendo louvores de sofrência. A Consuelo e a Elisa. Você já ouviu falar disso? Eu sabia, dupla feminina ia sobrar pra gente, Elisa. Cara. Eu só sinto, na realidade, a Carol tem que passar por isso. Ela se mandou, seu Roberto. Ela fugiu, ela tinha ouvido. Ela meteu o pé, viu? Como é que eu falei que era por causa da responsabilidade? Uma vez ela falou isso para mim, eu não quero responsabilidade, não. Eu falei, tá certo. Mas tu quer pedir, né? Tu quer receber, né? Agora, o agradecer pela responsabilidade, tu não quer. Porque ela fala assim, mãe, reza por mim, reza por mim. Eu falei, tu não sabe rezar, não? De nós todos aqui reunidos, nós não nascemos em berço espírita. Não, eu nasci. Você nasceu? Nasci. O meu avô, ele trouxe da França os livros de Kardec e explicou para minha avó, que era espanhola, quando eles casaram. Eu tenho um livro do meu avô, aqui, esse que a gente está estudando agora, o Espírito... Oh, meu Deus! O livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que é meu avô deu para minha avó e aí pegou a minha mãe, está com o nome dela, Iracema Strino, por causa do meu avô, que era francês. Entendeu? Aí ele já trouxe Kardec de lá. Beleza. Você está mais adiantado que a gente. Eu estou com uma dívida do caramba nessa. Está mais adiantado que a gente. Pois é. É aquele tal negócio. Você não nasceu totalmente em berço espírita, mas, em compensação, tem o braço meio deslocado por causa do espiritismo. Vem comigo. Saía sendo rebocada
para poder ir ao centro espírita. É isso aí. Então, mas na época que eu era criança, centro espírita, mesmo kardecista, nossa, era tudo escondido. Era lá longe. Eu ia com a minha mãe, que eu era pequena, eu lembro. Nossa, mas a gente andava tanto de carro, demorava tanto para chegar, e eu morava em São Cristóvão. Quer dizer, era umas coisas assim, eram umas portinhas, eram uma casinhas pequenininhas, sabe? Era uma coisa bem diferente do que é hoje em dia. bom, então é isso aí, né? Os cânticos, que a gente hoje vê muito, eu estou brincando aqui da sofrência, né? Vocês podiam rebater, o seu Roberto e o Afrânio vão fazer uma dupla caipira, ó. Olha só, aquelas músicas sertanejas da antiga, né, seu Roberto? Caipira, né? Não me ocorreu esse pensamento. Pois é, eu pensei que vocês iam responder isso aí, Não mas me tudo bem. ocorreu. Não me ocorreu. A dupla caipira tem sempre a primeira voz e a segunda voz. Ai. Pois é. Então, né, a gente hoje está no modismo, né? O negócio do tal do louvor, né? E a gente vê que, na maioria dos casos, tem uma vizinha aqui, que eu nunca me lembro o nome, que ela cresceu aqui com meus filhos, ela hoje é muito famosa, mas não mora aqui, mora na Barra. Cobra pelos shows, e não é barato. Ela é muito famosa. Tem uma das duas que eu não está aqui, não me lembro qual das duas, depois eu pergunto até aí. Quer dizer, o louvor ali não é um louvor do coração da alma, é um louvor comercial. Né? E a gente tem visto isso direto. Ainda bem que no meio espírita ainda não apareceu ninguém assim, né? Mas a próxima pergunta a gente vai fazer alguns comentários desse tipo, tá? Vamos botar o espírita nessas algumas situações. Acabou a hora, né? Fica para a semana que vem a pergunta 655. Agora é 5%. Agora é 5%. Viu, ele? Você fica querendo adiantar as coisas, não é assim, não. Você quer uma coisa de cada vez, né? É eu que quero adiantar, né? Certo. Eu gosto de atrasar, de lá atrás. Sobrou para tu. A Elisa está sempre certa. A Elisa está sempre certa. Tu perdeu essa, seu Roberto. Tu perdeu essa. Ela falou para mim, eu estou sempre certa. Falou. Aí eu falei, seu Roberto, tá vendo como é que o estudo está adiantando a beça aqui? Ela está sempre certa. Só que nós não podemos esquecer. Quem muito é dado. Viu, Elisa? Tá vendo, Elisa? Olha só. Olha a responsabilidade. Está pior que a responsabilidade da Carol. Quem muito é dado. Eu vou fazer a propaganda e vou tirar a gravação, tá? Então, sexta-feira, Paulo e Estevão, e, né, segunda-feira, o livro Libertação, do André Luiz, tá? Estamos no final do capítulo 10, se não me engano, né, Elisa? Perto do próximo. Mas segunda a gente já está na plataforma nova. Já está de plataforma nova. Sim. Aí, é isso que eu ia falar. Sexta ou segunda que a gente vai começar a plataforma nova? Sei lá, cara. Você que sabe que quer começar sexta, a gente começa sexta. Quer deixar para segunda? A gente podia testar na sexta. Então tá. Podemos. Porque aí se não der certo, ainda dá para a gente fazer o Skype, né? Dá para fazer o Skype. Se der que tá, vamos voltar para o Skype rapidinho, né? Então fica de combinado. De qualquer maneira, eu baixei o Meet, tá? Eu tenho o Meet. Eu tenho baixado há muito tempo. Não sei porque eu baixei, mas eu tenho. Né? Acho que na época do Skype, nós escolhemos o Skype, mas também tinha visto o Meet. Então tá, fica combinado. Sexta-feira a gente tentar já o zóio. Todo mundo vai ficar zoiudo, tá? Hoje eu falei para o Zezé, vai ficar todo mundo zoiando, tudo zoiudo. Liga a gravação, querido. Tá vendo? Vocês ficam de gracinha, eu esqueço de ligar a gravação.